que são os retiros espirituais. Para nos falar sobre o tema, recebemos a instrutora de yoga e organizadora de retiros. Falamos com Filipa Falcão. Seja bem-vinda, Filipa, que prazer imenso tê-la aqui. Obrigada, tão bonita. Tem um ar todo sério, todo bonito. Sim, senhora. Vamos lá ver. Vamos lá ver, estou 100% aqui. Pronto. Antes de irmos aos retiros, vamos conhecer um bocadinho da sua história. Então, como é que chegou? Como é que chegou até aos retiros, até a organização dos retiros? Há aí muito trabalho pessoal, não há? Claro que sim, claro que sim. Não é? Começa no yoga, é isso? Sim, eu senti basicamente assim o meu despertar através do yoga. Então comecei a praticar em 2009 e senti logo uma mudança. E que mudança é que sentiu, querida? A minha forma de ver a vida, a minha forma de eu me ver a mim mesma, e ajudou-me imenso a trabalhar os meus relacionamentos. Porque é o que mais importa, é nós levarmos a espiritualidade para a nossa vida prática, não é? E então senti assim como se fosse uma flor a desabrochar. Comecei a conhecer-me e todos, desde as minhas qualidades aos meus desafios, e comecei então esse trabalho. E estava a tirar uma licenciatura, não Sim, estava? estava a tirar uma licenciatura de Marketing e Gestão. Foi. E que aparentemente não tem nada a ver com nada, não é? Acaba por ter, porque dá-me uma base para eu conseguir organizar os meus eventos. Então tudo se interliga. Sim. É. E depois daí então comecei logo a praticar yoga e decidi ir para a minha primeira viagem para a Índia. Como é que foi isso? Qual foi assim... Como é que teve coragem para ir assim para a Índia? Foi sozinha? Eu fui sozinha, eu acabei a minha primeira formação e decidi, bem, tenho que ir ao berço de civilização do yoga, tenho que ir ver com os meus próprios olhos aquela realidade, porque sem dúvida que aquilo é um país de contrastes, mas ao mesmo tempo conecta-nos imenso, não é? Com Deus, com o divino, faz-nos mesmo ver outras realidades e isso é que é a própria vida, não é? E então fui... O que é que encontrou? Foi assim, o que é que encontrou lá? Fora de ser o mundo do yoga, não é? Então eu respirava yoga por todo lado, então sentia-me super em casa, mas é mesmo a realidade. E tive receios ou não? Tive alguns, claro, super normal, não é? Daquelas ruas, aqueles contrastes, é super normal, mas é também nesses momentos que nós ativamos o nosso poder interno. É nesses momentos que nós sentimos... caminhar para dentro. Sim, exatamente, e que sentimos que somos sobreviventes e que temos a capacidade de transcender os nossos medos. E esse também é um trabalho. Mas depois, mais tarde, não fica satisfeita com a primeira viagem e daí? Não, daí, então, desde o yoga, eu comecei a sentir uma necessidade também de explorar a parte energética, através do Reiki, através dos cristais, e então depois reencontrei o xamanismo, que são um conjunto de práticas ancestrais, não é? O que nos remetem também às medicinas ancestrais e então à conexão com a Mãe Natureza, que é o portal do reencontro com o divino. E então viajei para o Peru, viajei para o Brasil. Ai, que interessante. Então com certeza que usa muitos chás, muitas infusões. Também, sim, exatamente. Adoro nesta altura, principalmente no outono, usar chá de Artemisia, que é uma planta sagrada, já utilizado pelas nossas sacerdotisas e druidas celtas. Este ano também fui à Avalon, portanto, aquelas histórias celtas. Histórias todas. Sim, adoro. Sério? Sim, porque eu sinto muito que a verdadeira aprendizagem é através da experiência. Sim. Nós podemos ler em livros, podemos tirar vários cursos que adoro, mas depois pôr em prática através da nossa própria experiência. E fazes aqueles rituais todos do xamanismo? Também, sim, através do toque de tambor, e sou muito conectada às estações do ano, não é? O xamanismo é a sabedoria da Mãe Terra. Então, como é que nós nos alinhamos à Terra, não é? Aos seus ciclos. Então relembrarmos que temos que estar em constante movimento, porque a estagnação leva-nos à doença, não é? Então trabalhar a cura física, emocional, mental e espiritual é o que eu... Eu sei do que é que tu estás a falar, mas as pessoas não sabem. Estamos a ver aqui, estávamos a ver uma imagem de um circo, não é? Um circo mágico, vamos lá. O que é que tu praticas nesses rituais do xamanismo? Para passarmos lá para casa. Então, primeiro de mais, o que é um ritual? Em que é que consiste? Um ritual é uma inspiração, não é? Antiga, em que nós nos unimos em círculo. E quando nós estamos unidos em círculo, tudo se torna muito mais poderoso, porque qualquer questão, qualquer padrão familiar que nós tenhamos para curar, ali juntos nós sentimos suporte. Então é curar, não é? É resgatar a força, é resgatar a fé. Mas fazem cantos, fazemos
cânticos, fazemos danças, fazemos movimentos que ativam a consciência, a inteligência escondida no corpo, não é? Meditação, bebemos os chás de plantas para nos ajudar a conectar com a nossa essência, não é? E pouco a pouco, como se fosse assim uma camada da cebola, começamos a curar e começamos a abrir, não é? Olha, diz-me uma coisa, há cada vez mais retiros e cada vez mais pessoas a procurarem os retiros. Por que é que tu achas que acontece isso? Porque eu sinto que nós estamos num ponto em que a humanidade precisa de mudar, nós precisamos de despertar, não é? E cada vez mais, com tudo a acontecer, nós precisamos de parar, nós precisamos de silenciar. E os retiros é um perfeito momento para isso, porque desde a alimentação aos exercícios, às pessoas que encontramos que partilham, que querem o mesmo estilo de vida que nós, não é? Então nós conseguimos resgatar amor próprio, poder pessoal e silenciar. Olha, quem nunca foi a um retiro não sabe bem como é que as coisas funcionam. Então diz-me lá quanto tempo dura e o que é que podemos encontrar lá. Portanto, dão alimentação, dão estadia, ficamos, não ficamos, saímos para casa, como é que é? A ideia é mesmo retirar. Então, sim, a ideia é... Vou contar assim, então, por norma. Chegamos à sexta-feira e normalmente começamos assim com uma apresentação e uma prática de yoga. Mas que é logo de manhã? Não, ao final do dia. Ao final do porque dia. também tentamos adaptar com a realidade. E a maioria das pessoas trabalham, não é? Até à tarde, então começamos a partir das 5 da tarde e começamos com uma prática de yoga para enraizar, não é? Para desbloquear e esquecermos do que ficou lá fora. Deixam-se telemóveis. Deixam-se telemóveis, eu aconselho sempre. Eu não abrigo nada, mas aconselho, sim. E depois jantamos, é sempre refeição vegetariana. Nós tentamos sempre praticar um dos princípios do yoga, que é a ahimsa, não violência, não é? Então estendemos para a nossa alimentação e depois a seguir fazemos uma prática de meditação. Depois normalmente é ao sábado, o dia todo, e domingo até às 3, 4 da tarde. E engloba várias coisas, desde as meditações, o yoga, as práticas xamânicas e também dance, healing, fazemos caminhadas meditativas, conectamos com a própria natureza, com os elementos, não é? Então, se estivermos à beira de um rio, vamos fazer um ritual das águas, que representa as nossas emoções. Então, tentamos sempre perceber o que é que a natureza e os elementos fora de nós implicam dentro de nós. Como é que nós podemos começar a trabalhar com eles no dia-a-dia? E o objetivo é esse, é eu dar ferramentas para que as pessoas possam levar para casa, possam implementar aquilo que lhes faz sentido hoje, não é? Porque nós estamos em constante mudança. Aquilo que eu preciso hoje pode ser diferente do que eu preciso amanhã. E então... Sem dúvida. E qual é o perfil das pessoas que te procuram? Várias pessoas, desde aquelas que eu nunca fiz yoga, eu nunca fiz meditação, então, exatamente por isso vem, a pessoas que deixaram de praticar há algum tempo e que precisam de se voltar a relembrar, aqueles, mas por norma são muitas pessoas que querem se iniciar pela primeira vez. Então, para mim, é um prazer ter as pessoas a iniciarem-se, não é? A ajudar nesse despertar. Claro que sim, é lindo mesmo. E o que é que tu consegues fazer? O que é que tu consegues fazer concretamente para quem se quer encontrar? Para quem se quer encontrar, eu acho que o resgate do poder pessoal, não é? Sim, e a quebra de padrões. Muitas vezes os nossos bloqueios têm a ver com heranças, padrões, não é? Então eu gosto de aplicar técnicas que vão, como eu estava a dizer há pouco, desde o físico ao mental, ao emocional e ao espiritual, não é? E depois o processo é sempre individual, de cada um. E ativar, o importante aqui é nós percebermos que todos nós temos um curador interno. E a ideia é resgatar esse poder, dar às pessoas o poder de se curarem. Muito bem, sim senhora, é isso mesmo, é isso mesmo. E as pessoas não se apercebem do poder que têm, não é? Muitas vezes, poder que têm. Sim, nós somos realmente o nosso curador, nós somos a luz, não é? Trazemos a luz dentro de nós. E estamos aqui todos a... À procura da luz fora, muitas vezes, não é? Sim. Para ela estar dentro de nós. Eu costumo dizer uma frase que é muito xamânica, que é que nós caminhamos na sombra em direção à luz. O que é que isso significa? Que nós temos que conhecer os nossos desafios. Nós temos que ir ao encontro dos nossos segredos, dos nossos medos, dos nossos traumas, para então encontrar a luz. É doloroso, sim, mas é possível. Muito obrigada, adorei ter-te aqui. Muitas felicidades, muito sucesso. Agora vais ter um retiro, já não vais
Podes Sim, vou ter- tendo vários Sim, retiros. mas agora, o próximo. Vou ter na passagem de ano Sim. e vou tendo vários rituais. O próximo é Ok. dia 31 de outubro para curar a nossa ancestralidade. Muito bem. Muito Obrigada. obrigada, minha querida. Um beijinho muito, muito grande. Adorei ter-te aqui. Obrigada. E por hoje, o programa está mesmo a chegar ao fim, mas é sempre possível.